Pois bem, vou lhes apresentar o que eu chamo de paradoxo 1, ou se você preferir, paradoxo do surgimento, ou caso 1, que seja. Para que você entenda a situação que eu estou prestes a lhe propor, eu pedirei que você se livre de alguns conceitos que talvez estejam enraizados em sua mente humana. Isso mesmo, você terá que limpar sua mente de conceitos que talvez você encare como naturais ou mesmo elementares. Vamos começar pelos conceitos de espaço, universo, fronteiras e limites. Reformule-os, jogue-os fora e os reconstrua do modo que eu vou lhes propor. Imagine um quarto hermeticamente fechado, sem portas e janelas nem qualquer outra referência ao meio exterior. Não se sabe onde ou quando esse quarto fica. Ele é tudo e o espaço que ele contém é totalitário. Seus limites seriam totalitários também e não fazem fronteiras com nada. A única coisa que existe além das paredes é uma cama situada no centro desse quarto e, nesse caso, no chão. Pois eis que você surge, portador de sua consciência, apenas surge. Esqueça também os conceitos de nascimento. Não pense em algo ou alguém que ele criou, ele colocou ali deitado por algum propósito. Não há propósito. Você só surgiu e conceitos como linguagem ainda não são importantes. Na verdade, você não saberia dizer eu ou qualquer outra forma de se referir a você mesmo. Apenas notou que estava ali e que aquele era o começo. Você olha para o lado ainda deitado e resolve se erguer. Senta-se na cama e a única coisa que lhe move é a sua curiosidade. Você é uma consciência curiosa. Em seguida, movido por essa mesma curiosidade, você se desloca até o lado da cama. Senta-se com as pernas tocando o suposto chão do quarto. Aliás, nesse caso você tem pernas e braços, cabeça e tronco, rudimentares mais tem. Diria que seria como as de um boneco palito desenhado por uma criança. Você se olha curioso, mas essa curiosidade é logo substituída por uma coisa maior, e que não poderia ser outra senão uma curiosidade maior ainda. Agora, não só seus braços e pernas lhe chamam a atenção, e sim as paredes do quarto. Então você se levanta e anda até a parede mais próxima, e sim, você pode fazer isso. Nota a superfície também de forma curiosa, pelo menos no início. Será que ali é o limite? Afinal de contas, o que seria ali? O que será que existe do outro lado? Será que existe outro lado? O que é lado? O que é existir? Enfim, muitas perguntas sem linguagem definida. Tente imaginar. Sua mente rudimentar se contenta rapidamente com a falta de respostas e apenas aceita. Momentaneamente, mas aceita. Já que não há respostas, por que não fazer outras perguntas? E você resolve se dirigir a outras paredes. E é tudo igual, a mesma coisa. Poderíamos fazer isso aí para sempre. Talvez. Isso é só uma proposição e é apenas até aqui que se pode chegar. Então, como não há nada mais a se fazer, existem perguntas, porém não há mais o que se pesquisar. Você resolve que é hora de voltar para a cama. Ainda hesita por um instante, mas se deita e volta para o seu sono. Bom, várias questões podem ser levadas em consideração nesse experimento. A primeira é que se o você do caso fosse um ser humano como nós conhecemos, ele, que no caso é você, voltaria a acordar por muitas vezes antes de definhar e morrer por inanição. Talvez nesse caso esse processo todo se repetisse por muitas vezes até o indivíduo se extinguir e, em suma, fosse uma total perda de tempo para um observador. Bom, é mesmo, esqueci de mencionar. Note que temos que considerar todas as variáveis do sistema e nisso inclui o observador. Tivemos que deixar uma das paredes exposta para que você, isso estou falando a você mesmo que está assistindo, pudesse observar o que estava acontecendo. Eu estou falando da parede da frente, a quarta parede. Bom, esse é um problema que eu terei que sanar nos próximos paradoxos e por enquanto vou pedir que você desconsidere. Uma segunda questão seria que, se o você do experimento tivesse existido apenas para esse propósito, que no caso é o experimento, ele surgiu no momento em que acordou e deixou de existir no momento em que voltou para seu sono profundo.
Tudo o que importa nesse caso são os acontecimentos que transcorreram no decorrer do dia, e o tempo seja talvez o testemunho do observador. Mas mesmo se não houvesse um observador em questão, seria difícil dizer se tal caso aconteceu ou não em algum momento. Na verdade, em minha mente, e espero que também na sua, esse cenário tenha sido construído dessa exata forma, com paredes brancas representadas por retas e um ser consciente representado por um boneco palito. Nesse universo somos criadores e o indivíduo é a criatura, e o tempo representa apenas a sequência de acontecimentos que foram relevantes para essa história. Em outras palavras, eu diria que o tempo, nesse caso, pode ser visto de duas maneiras. Uma é como uma sequência de acontecimentos que precisam ser revertidos para que eles se anulassem. E a outra seria que tais sequências de acontecimentos, mesmo que fossem forçadamente regredidos, não importariam porque contariam uma história vazia e irrelevante, com o surgimento de alguém que deixou de existir e que fez coisas também irrelevantes nessa trajetória. Eu sei que a essa altura você deve estar se perguntando qual o propósito disso e peço que não se chateie comigo. Tenho certeza que se decepcionará, mas o fato é que montei tudo isso apenas para instigar em você a hipótese do surgimento, o que é bem óbvio por sinal. Resumindo, para as próximas etapas tenha em mente as seguintes coisas. Primeiro, uma consciência que surge e que se extingue. Segundo, acontecimentos inerentes a essa existência e à sua relevância. E por fim, o tempo como um observador.